Boa noite e a paz do Senhor a todo mundo que esteja assistindo esse vídeo, seja você evangélico, não evangélico, católico, não importa a sua religião, que é o começo de um novo trabalho que espero que venha alcançar a todo mundo. Esse daqui é o início do meu trabalho, que eu intitulei, após um período de oração, chamado de No Trânsito com Deus. Como vocês podem estar vendo, eu estou dentro de um veículo, então é literalmente no trânsito com Deus, só não estou dirigindo mesmo. Mas por ser um local que eu passo muito tempo do meu dia devido à minha rotina, eu senti no coração e depois eu tive a aprovação de Deus para estar trazendo esse momento aqui. É um momento onde eu vou estar trazendo um pouquinho da palavra de Deus para a vida das pessoas, que de alguma maneira assim essa palavra venha alcançar a vida das pessoas. Não espere nada de formalidade, não espere nada 100% programado, porque isso é baseado no que Deus primeiramente tem falado ao meu coração, para depois estar transmitindo aqui. E eu acredito que se de graça eu tenho recebido essa palavra, tenho recebido essas orientações, eu acho que de graça a gente também tem que passar para frente. A gente não tem que ficar cobrando e nem titubeando para estar falando da palavra de Deus. Então, essa é a primeira mensagem que eu espero estar fazendo toda semana, uma vez por semana, a princípio, trazendo um estudo da palavra de Deus sobre algum versículo, algum trecho da Bíblia, porque na Bíblia mesmo fala que o meu povo ali carece por falta de conhecimento. E eu tenho observado não, é a realidade, o conhecimento está aqui na leitura da palavra. E eu creio que a partir do momento que a gente começa a dar atenção à palavra de Deus, começa realmente a se preocupar em ler as suas escrituras, em orar, em pedir revelação para Deus, em pedir entendimento, ele vai abrir nosso entendimento, ele vai dar sabedoria pra gente e consequentemente as coisas vão melhorar. Porque a própria palavra de Deus fala: buscar primeiro meu reino e as demais coisas serão acrescentadas. E o reino de Deus se resume a levar a mensagem dele a toda criatura. A gente acreditar em Deus. Deus deixou um mandamento pra gente. A gente tem que ter fé nele, tem que acreditar nele. E a gente tem que se batizar, continuar firme e levar a palavra dele a toda criatura. Eu creio que isso daqui é essencial na vida de todo mundo que serve a Jesus. Levar a sua palavra, porque a sua palavra é a única palavra de vida, a palavra que traz esperança. E a Bíblia é cheio de orientações para todos nós, orientações de vida, para todos os momentos. Como eu falei, antes de eu estar trazendo essa palavra, Deus tem falado comigo primeiramente. E eu acho incrível que quanto mais Deus fala com a gente, mais a gente quer levar isso adiante. E tá sendo esse meu anseio, sabe? Eu tinha antes um pouco de vergonha de estar me expondo, de estar falando sobre a palavra de Deus, mas sempre foi uma vontade que eu tinha, um anseio. Eu acho que hoje em dia, com tanta tecnologia, com todo esse aparato que a gente tem,
se a gente não faz isso, acaba realmente se tornando desculpa. E eu me peguei num dia que, na verdade, realmente vai entrar no tema da palavra daqui a pouco, pedindo pra Deus, falando: ah, Deus, me permita tá levando a sua palavra, às vezes na igreja, às vezes pra pessoas, assim, de maneira dentro da igreja, sabe? Mas eu creio que não tem que se resumir à igreja, sabe? Hoje a gente tem uma vasta, tem muitas oportunidades para estar levando a palavra de Deus fora da igreja. E a internet tá aí para isso. A gente só precisa o quê? Realmente estar disposto a querer fazer. E essa eu acho que é o que Deus tem para falar com a gente hoje em dia, sabe? A gente perde tanto tempo em tantas coisas, sabe? A gente debate tantos assuntos, política, tecnologia, esporte, até assuntos educativos. A gente debate tanto, a gente sempre quer mostrar que a gente sabe, e às vezes a gente acaba deixando de querer mostrar que a gente sabe da palavra, sabe? E eu volto mais uma vez naquele versículo que fala que meu povo carece por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra. E se você conhece a palavra, eu creio que as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a base de tudo está aqui na Bíblia. Deus deixou ela como um norte pra gente. E então, eu acho que nós devemos nos inspirar nela. Devemos querer ter mais. A gente deve ser mais sedento pela palavra de Deus. A gente deve procurar mais, ler mais a Bíblia, orar mais, jejuar. Tudo isso vai fortalecer a gente nesse dia aqui, nesses dias de tantas distrações, ocupações, onde muitas vezes eu me pegava falando: ah, nossa, eu tenho que estudar tal coisa, tenho que fazer tal coisa, e passava o dia todo, passava a semana toda e eu não me preocupava com a leitura da Bíblia. E eu acho que a gente vem perdendo muito isso hoje em dia. E eu falo isso por experiência. Tudo que eu vou trazer aqui, baseado nas minhas experiências, melhor, que Deus tem falado comigo, é o puxão de orelha que Deus deu em mim, antes de eu estar trazendo isso aqui. Então, eu quero fazer desse momento um momento de compartilhamento da palavra de Deus, que através do que eu venho a falar aqui, outras vidas venham ser alcançadas, pessoas venham a ter essa vontade de ler a Bíblia, a ter essa vontade de buscar a Deus, porque Ele é o único caminho nos dias de hoje, né? Em todos os dias, em todos os tempos, sempre foi o único caminho. A gente quer ter esperança em várias coisas, mas não adianta. No final do tempo, tudo é vaidade, tudo não tem sentido. A única coisa que vai ter sentido nessa vida é Deus. E é isso que eu tenho percebido, a importância de buscar a presença de Deus, sabe? Não sou perfeito, não sou uma pessoa que tá aqui pra ser um exemplo de vida, mas eu estou procurando melhorar todo dia. Estou procurando cada dia me aprofundar mais na leitura da palavra e pedindo a Deus para que todo dia Ele venha me abençoar e venha me ajudar, venha me dar fé, venha me dar condições de estar vencendo as dificuldades de todos os dias, né? Igual a Bíblia fala que jovens sois fortes, né? Já vencestes mal, mas a gente só é forte em Jesus. E se a gente é forte é porque Deus nos fortalece. E Deus nos fortalece através da oração e da leitura da palavra. Bom, depois dessa breve introdução, eu vou estar entrando aqui na palavra.
só trazendo mais uma vez, esse é o primeiro capítulo de... É a primeira conversa, na verdade, do trabalho intitulado No Trânsito com Deus, onde dentro do carro eu vou trazer um pouquinho do que eu tenho lido na palavra e do que Deus tem falado ao meu coração primeiramente, para estar passando aqui para frente, para as pessoas, para quem estiver assistindo esse vídeo. E não é para meu benefício, não é para meu ego, é justamente para honra e para a glória de Deus. Que pessoas possam ser alcançadas, possam ser libertas, possam ser salvas, possam ser curadas, possam ser transformadas através da palavra de Jesus. E essa primeira palavra que eu trouxe, eu acho que ela é muito perspicaz para o momento em si hoje. Eu realmente estava saindo da aula, aí eu precisava passar na secretaria e vi que tava ficando tarde. Eu falei, meu Deus, como que eu vou gravar? E eu coloquei no meu coração que hoje era o dia, porque se não fosse hoje o dia, eu ia ficar protelando. E aí eu acho que essa palavra, ela realmente o tempo, eu acho que Deus confirma tudo nos pequenos detalhes. Como vocês podem ver, o carro tá escuro, já estamos à noite. Eu dei uma improvisada aqui, acendi uma luz, deixei uma iluminação dentro do possível adequada para estar trazendo essa palavra. E eu realmente vi que quando a gente quer, a gente faz. Eu acho que a gente não tem que deixar as coisas para depois. Quando a gente fica abrindo mão, fica protelando as coisas nunca acontecem. Isso traz à tona a palavra. Na verdade, essa é uma parte da confirmação, e outra parte da confirmação foi conversando com um amigo da igreja, que ele começou a gravar vídeos trazendo um pouco do ensino da palavra. E eu tava comentando com ele sobre... Ele realmente estava falando justamente sobre essa palavra, sobre a gente ficar protelando as coisas e não fazer, e ficar só deixando para amanhã. Ele até me deu um exemplo, que ele falou que ele preparou todo um estúdio, comprou vários equipamentos. Falou, eu vou fazer algo perfeito para Deus. Porque Deus realmente merece melhor. Mas Deus merece mais do que o nosso melhor, Ele merece nossa iniciativa. Não importa como a gente vai iniciar, a gente tem que iniciar. A gente tem que fazer as coisas. Eu acho que isso é o diferencial. E aí ele falou que ele fez tudo isso. Eu coloquei uma câmera aqui perfeita, uma iluminação. Mas todo dia ele colocava um novo empecilho. Falta tal coisa. Agora falta isso. Agora falta aquilo. Agora falta mais aquilo outro. E aí quando a gente foi ver, e quando ele me falou que foi ver, se passaram alguns anos. E pior do que isso, quando passaram alguns anos, ele percebeu que várias coisas que ele tinha comprado para estar fazendo esse trabalho, ele acabou vendendo depois. Então, meio que a gente fica colocando muletas, né? Fica colocando muletas na nossa vida para tentar iniciar algo. E eu acho que isso é um problema. A gente às vezes tem que se livrar das muletas e a gente tem que caminhar com o que a gente tem. Deus faz o milagre com o que a gente tem na mão. A gente tem várias situações na Bíblia que Deus fez um milagre com pouco. A pessoa só precisava estar o quê? Disposta. Porque quem vai fazer a obra vai ser Ele. Quem vai fazer a diferença vai ser Ele. A gente é simplesmente o canal de transmissão da palavra. E se a gente não está nem disposto a querer levar, a gente fica se apoiando em muletas, fica, eu vou fazer o meu melhor para Deus, eu vou ter que me preparar. Mas como que você vai estar preparado se você não começa? Você tem que tomar a iniciativa, você tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo é muitas vezes isso, é num carro escuro, na verdade é num carro claro, mas é no meio da noite, com tudo improvisado. Mas é assim que Deus usa as pessoas. Foi igual ouvir uma pregação falando, o pastor que falava, nossa, eu quero um dia pregar nos grandes púlpitos. Amém. A pessoa vai chegar lá. Eu creio que Deus prepara a pessoa
Deus abre essa oportunidade na vida da pessoa. Só que a pessoa tem que começar de algum lugar. E aí ele toda vez deixava o dedo na Bíblia, onde ele iria pregar, para ele não perder aquele versículo, aquele trecho que ele ia falar da palavra. E aí ele arrumou um emprego numa perua escolar, não, foi numa perua de transporte passageiro. Essas peruas antigas que tinha aqui em São Paulo, no caso, que eu conheça, mas com certeza tem em muitos lugares, onde tinha aquela pessoa que ficava só abrindo e fechando a porta. E aí ele falava que com uma mão ele abria e fechava a porta e com a outra ele deixava o dedo na Bíblia para não perder a passagem que ele tinha marcado. E aí ele falou, mas já que eu tô aqui, pra eu não perder essa oportunidade, eu vou começar a pregar aqui mesmo, na perua. E foi lá que ele começou as primeiras ministrações dele. Foi lá que algumas almas foram alcançadas, foi lá que o trabalho dele foi reconhecido, a aplicação dele, as pessoas começaram a ver, olha, ele realmente, esse menino tem o dom da palavra, esse menino, ele sabe transmitir bem a palavra de Deus, e foi através daí que outras pessoas começaram a conhecer ele, começaram a chamar ele para outras igrejas, e hoje ele é um grande pastor que leva a palavra de Deus, mas o que eu acho incrível é que tudo começa de um lugar que é simples, de um lugar básico. Sim, é prazeroso você querer levar a palavra de Deus, mas até para isso, tudo tem que ter um início, sabe? Você tem que tomar a primeira iniciativa. E não importa se essa iniciativa vai ser numa perua, numa van, se vai ser num carro, se vai ser na tela do celular, se vai ser para sua família, se vai ser para o seu amigo, mas as iniciativas têm que ser tomadas. A gente tem que dar o primeiro passo para as coisas começarem a acontecer. Só assim que as coisas vão fluir. Deus quer que a gente dê o primeiro passo. E Ele tem falado muito ao meu coração sobre isso, sobre iniciar, sabe? Tenho muitos sonhos na minha vida, mas eu estou procurando primeiramente colocar os planos de Deus na frente dos meus sonhos, porque os sonhos de Deus são maiores do que os meus sonhos. E eu quero ter mais amor em levar a palavra dele, acreditando que enquanto eu aprendo a palavra, eu ganho sabedoria, eu me fortifico mais na fé, eu fico mais dependente de Deus, eu consigo resistir mais às tentações dessa vida. E através disso Deus vai fazendo a obra. Eu acho que quando a gente prioriza, acho não, tenho certeza, quando a gente prioriza as coisas de Deus, o restante vem. Deus faz questão de nos abençoar, porque a gente está honrando primeiramente Ele. Se a gente honra primeiramente Ele, Deus vai lá e nos honra. Porque Deus é justo, Deus não é um Deus injusto. Ele trata todos com justiça. E eu creio que se você dá importância à palavra dele, ele vai dar importância para as coisas que você tem sonhado. E ele faz muito mais do que você imagina. Eu bato na tecla com todo mundo que eu conheço que eu sonho grande. Porque a gente tem um Deus grande. Se a gente tem um Deus grande, ele pode fazer muito mais do que a gente sonha. Se a gente sonhar aquilo, Deus tem um sonho muito melhor, muito mais feliz, muito mais perfeito do que a gente tem sonhado. Então, vamos priorizar primeiramente as coisas de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. E agora, realmente entrando na palavra, depois dessa breve introdução, eu vou estar lendo aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração em Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 6 da Bíblia. E
eu tenho esse costume de ser muito curioso para as coisas, então eu acabo ficando muito tempo dentro de um pequeno trecho que eu tô procurando, que eu tô lendo, na verdade. Quando eu começo a ler, eu paro muito, eu vou pesquisar, eu vou entender cada palavra. Porque a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em português, né? A Bíblia vem do hebraico, vem do grego, ela vem sofrendo várias e várias traduções, e pode ser que uma coisa lá no começo traga um sentido diferente do que esteja aqui. E eu acho que isso é bom, a gente tem que ter curiosidade e procurar querer saber o que realmente Deus quer passar pra gente na sua palavra. Como diz a palavra, né? A palavra se renova todos os dias. Então não importa se ela foi escrita há 10 mil anos atrás, há 5 mil, há 1000 anos atrás, ela continua sendo a palavra atual, ela continua sendo atualizadíssima para os dias de hoje. Hoje, dia 11 de agosto, ela é uma palavra atual, ela é uma palavra que faz diferença, é uma palavra moderna. A Bíblia nunca perde a sua modernidade, ela vai sempre continuar se renovando todos os dias. A gente passa, tudo passa, mas a palavra de Deus ela é eterna, ela vai continuar aqui. Então vamos começar lendo aqui sobre não, em Eclesiastes 11, capítulo 11, versículos do 1 ao 6. Como título desse capítulo a gente tem como as incertezas da vida. Eu vou começar lendo a partir do versículo 1. Envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Eu achei essa palavra muito pertinente para o início. Fez todo sentido para o início de trabalho, onde eu não quero mais ficar protelando as coisas na minha vida, mas quero fazer as coisas. Quero levar a palavra de Deus, quero semear, independente das condições, do que eu tenha, mas eu quero trazer realmente à tona o que Deus tem falado comigo. E quando a gente fala de Eclesiastes, a gente fala sobre um livro da Bíblia, um livro de conselhos, assim como o livro de Provérbios. A Bíblia ela é cheia de conselhos, sabe? Por isso que eu falo que ela sempre continua moderna. Se você pegar os conselhos que trazem aqui em Eclesiastes, fazem todo o sentido para os dias atuais. Até dentro desse pequeno trecho que eu trouxe, ela faz todo sentido. E isso torna a Bíblia tão moderna, tão uma palavra que se renova todo dia, sabe? E se a gente vem falar de Eclesiastes, se a gente pegar o contexto, a gente pode dizer que foi escrito lá na época de Salomão. A gente não tem certeza se foi Salomão que escreveu ou não, né? A gente não pode bater 100% o martelo. Por mais que se a gente pegue em Eclesiastes 1, aqui fala, Eclesiastes 1, versículo 1 diz: Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. A gente não sabe se foi Salomão que escreveu ou se foi algum sábio de alguma época que conheceu a história de Salomão, que foi um homem extremamente sábio, e transcreveu
como se fosse Salomão falando. Tanto que se a gente pega o nome de Eclesiastes, a gente vai pegar na tradução do hebraico, ele tem o nome em hebraico de Kohelet, que significa o pregador, o orador da congregação. Mas é um pregador que a gente... diferente de hoje em dia. Hoje em dia, se a gente fala um pregador, a gente fala um pregador da palavra de Deus. Mas essa palavra Kohelet, se a gente pegar o significado, pode ser um filósofo, um civil, um professor, um juiz, alguém de muito conhecimento, um sábio, que através da sua sabedoria trazia todo esse conhecimento à congregação. Por isso que a gente coloca que pode ser Salomão, mas a gente não dá 100% de certeza, mas realmente foi uma pessoa muito sábia que escreveu esse livro e que trouxe esses ensinamentos que vieram da parte de Deus, que são tão modernos para os dias de hoje. E se a gente vai começar aqui no primeiro versículo, vamos estar destrinchando ele, a gente vai falando sobre... Vou começar lendo aqui o primeiro de novo. Ele fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Na minha Bíblia, ela tem uma linguagem mais nova, ela diz: envia os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. E por que eu achei essa palavra tão importante? Justamente pelo que eu venho falando até agora, sobre a iniciativa. Eu acho que a gente tem que ter iniciativa para o reino de Deus, tem que ter iniciativa para as coisas. Independente se a gente vai ter um retorno, se a gente está vendo um final, se a gente está vendo um retorno ou não. A gente tem que estar levando a palavra de Deus, porque levar a palavra de Deus é um ato de fé. A gente vai estar plantando para estar colhendo lá na frente, acreditando que a gente vai colher grandes bênçãos. E realmente a gente colhe grandes bênçãos quando a gente dá prioridade para a palavra de Deus. A gente realmente é abençoado. Foi o que eu falei, a gente pode ter um sonho, pode ter um plano na nossa vida, mas os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Então a gente tem que priorizar as coisas de Deus, porque Ele tem muito mais para fazer pela gente quando a gente prioriza as coisas de Deus. A gente tem um sonho às vezes, a gente acha que aquilo é o suficiente, mas não, aquilo lá é só o nosso sonho. As coisas de Deus são muito maiores do que a gente pode imaginar. Então por isso a gente tem que tá levando a palavra de Deus. A gente tem que a todo momento tá falando de Deus, porque essa palavra vai ser alcançada alguém em algum momento. A gente não pode ficar dando desculpa falando: eu vou falar, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, eu fiz um propósito com Deus que eu vou começar um canal do zero e eu vou falar a palavra de Deus, e quem vai transmitir vai ser Ele. A nossa parte é falar. A gente fala, a gente abre a boca, a gente fala, e o Espírito Santo de Deus vai lá e toca nos corações. Então a gente tem que lançar. O mar é uma coisa extensa. A gente às vezes não vê um fim. Quando você vai na praia, você olha aquele oceano imenso, você não vê um final. Você muitas vezes olha e fala: meu Deus, que imensidão que é essa? Aonde vai levar tudo isso? E é isso o que realmente diz quando aqui fala: envia os seus grãos da colheita mar afora. Porque isso vai atingir lugares diferentes e você vai ver retorno. A gente tem até alguns trechos aqui que eu separei
que realmente falam isso. Se a gente pegar aqui em Primeira Reis, eu vou parando bastante, vou lendo versículos, porque eu acho que esse é o intuito, é aprender com a palavra. E a gente só aprende lendo a Bíblia. E por isso eu sempre procuro separar vários versículos que justifiquem. Aqui em 1 Reis 10:22, que fala: o rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão. Uma vez a cada 3 anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o homem mais rico e sábio de todos os reis da terra. Aqui a gente vê que ele enviava. E dentro de 3 anos, voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Então você vê, ele enviava o navio e ele sempre voltava carregado. Dentro de 3 anos. 3 anos não é 3 dias, 3 horas, 3 minutos. São 3 anos. Então, a gente leva a palavra... É como se a gente levasse a palavra de Deus acreditando não, tenho certeza que ela vai voltar. Em algum momento ela volta. E a palavra de Deus não volta vazia. Você vai ver que outras pessoas vão ser alcançadas através do que você tem falado. E quando você alcançar outras pessoas, essas outras pessoas alcançarão outras pessoas. Então, a palavra de Deus sempre vai surtir efeito. Por isso que a gente tem que tomar atitude de falar da palavra de Deus. Por isso que a gente não pode ficar titubeando em deixando para amanhã, em deixando para outro dia, porque eu não tô com... eu tenho vergonha, eu não tenho o melhor equipamento, ou eu não tenho equipamento para isso. A gente tem que fazer. Para cada um, Deus deu... Ele prepara uma maneira diferente de estar levando. A gente só realmente tem que estar disposto. A gente realmente tem que fazer por onde. A gente tem que fazer questão de levar a palavra de Deus. Aqui em Provérbios 11:4, 11:24 na verdade, ele fala sobre quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Então aqui é mais um exemplo do quão importante a gente está entregando a palavra de Deus. A gente recebeu de graça essa dádiva de conhecer a Jesus Cristo, de conhecer a sua palavra, de sermos chamados filhos de Deus. Então a gente tem que transmitir isso para frente com muito orgulho. A gente não tem que guardar pra gente. A gente não tem que se envergonhar do evangelho. E eu tenho aprendido muito sobre isso. Sobre algumas vezes quando eu vinha às vezes fazendo coisa errada, ou vinha falhando com Deus, a gente peca e o pecado acaba nos envergonhando, e a gente quer se esconder de Deus, a gente quer ter vergonha de Deus, mas isso só traz prejuízo. Na Bíblia fala, se a gente tiver vergonha, Deus vai se envergonhar de nós. Como a gente pode se envergonhar de quem nos deu a vida, de quem nos salvou e de quem um dia vai nos levar para morar com Ele? Como a gente pode se envergonhar de quem entregou a vida dele pela gente, pela nossa salvação, sabe? Deus não tinha por que fazer isso. Deus é santo, Ele é puro, Ele é uma pessoa, é um ser espiritualmente perfeito, mas mesmo assim Ele decidiu entregar o seu filho para morrer pela gente, pra gente ser salvo, pra gente morar com Ele. E se isso não é uma coisa Você pode usar a Siri incrível, em seu carro depois de conectar o Apple CarPlay. Desculpa, deixa eu só pausar aqui.
Desligar. A mídia já está pausada. Se isso não é uma coisa incrível, eu não sei o que mais é incrível nessa vida. É alguém ter dado a vida pela gente, sabe? Isso pra mim é uma coisa única. Só Deus realmente poderia ter feito isso e fez isso por nós. Sacrificou a sua vida pela nossa vida. E por último, nesse primeiro versículo, a gente pode também ler em Marcos capítulo 4. Deixa eu abrir aqui. Aqui a gente fala da parábola do semeador, onde Jesus foi ensinar a multidão e ele falou sobre um lavrador que saiu para semear. E eu vou estar lendo aqui que fica melhor para entender. Um lavrador saiu para semear Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda as outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita, 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Aqui é só mais um exemplo para confirmar o que diz nesse primeiro versículo. A gente tem que semear, a nossa parte é semear. Se alguém não quiser ouvir, tá tudo certo, a gente continua, vamos semear. Ela pode cair num solo rochoso, ela pode cair entre espinhos, ela pode cair no meio do caminho e as aves comerem. Mas em algum momento ela vai dar frutos. E quando ela der frutos, vai ser exatamente como está aqui. Vai produzir uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade que é semeada. Pois a gente tem que levar a palavra de Deus em tempo, fora de tempo, nos dias atuais. Se as pessoas não acreditam, tá tudo bem, a gente continua falando que Jesus é bom, que Jesus salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. A gente não tem que ter vergonha disso, a gente tem que realmente fazer questão de levar a palavra de Jesus em tempo e fora de tempo, porque a semente, ela foi plantada, quando a gente falou, ela foi plantada, e quem faz dar frutos é o Espírito Santo, e a palavra de Deus vai e não volta vazia. Deus tem um plano, tudo. Então, se você falar, a palavra de Deus vai germinar, vai trazer frutos em algum momento. Pode ter certeza. Outras pessoas serão abençoadas através da sua palavra. Então, por isso a gente tem que ter muito isso claro no nosso coração. Não devemos ficar dando desculpas, mas devemos realmente fazer o que a gente foi chamado: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso não é eu sair daqui, Deus me ungir e falar: agora eu vou te levar como missionário lá para a China. Claro que Deus pode fazer isso, e às vezes ele tem esse plano na sua vida, mas às vezes você tá lá na sua rua, às vezes você tá aqui na faculdade, às vezes você tá aqui no seu trabalho. Lá também é o mundo, lá também existe criaturas lá que precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ouvir a verdade do evangelho. E tudo começa com as pequenas atitudes, falando pro seu amigo, falando pros seus pais, falando pros seus familiares, falando para as pessoas que você conhece. E através dessa palavra que você falar, Deus vai fazer
florescer. Deus vai tocar nos corações das pessoas e vai convencer as pessoas do pecado. Nosso trabalho é levar a palavra. Quem convence o homem do pecado é só Deus. Mas por isso que nós temos que levar. Como que as pessoas vão ser convencidas se a gente não leva a palavra? Então a gente tem que levar a palavra, tem que abrir a nossa boca e falar. A gente tem que perder o medo, perder a vergonha, tem que, na verdade, ter vergonha na cara e parar de ter desculpa pra tudo. Falar que, eu tô muito atarefado, eu não tive tempo, eu tava preocupado com as coisas do mundo, eu tava preocupado com os estudos, tava preocupado com mil e uma coisas, e as coisas de Deus ficam pra depois. Não é possível que a gente não tire uma hora do nosso dia pra falar de Deus, sabe? Realmente Deus tem falado muito isso comigo e isso acaba me constrangendo ao ponto de falar, meu Deus, como eu não posso tirar que seja uma hora para falar para ler a sua palavra, para falar da sua palavra, para orar, para jejuar, sabe? São coisas que edificam a gente, são coisas que vão nos fortalecer, sabe? Isso é totalmente importante. E eu acho tão importante que em quase 50 minutos de palavra, Deus tem tanto pra falar com a gente que a gente parou aqui no primeiro versículo da palavra ainda. Você vê como que realmente Deus quer falar com a gente só tem que realmente estar disposto. E se Ele quiser, e se a gente estiver disposto, Ele fala com a gente e a gente transmite o que Ele tem pra falar pra nós. A gente não tem que guardar pra gente. O que é bom a gente tem que levar pra frente. Isso é importante. Foi isso que eu quis dizer sobre o primeiro versículo. Agora, se a gente for pro segundo versículo, aqui fala sobre investir seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Deixa eu ver se eu tenho uma outra tradução dessa parte aqui. Aqui eu tenho uma tradução melhor, que é da Almeida Revista e Atualizada. Ele fala sobre repartir com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. E eu achei um pouco curioso, por que repartir com 7 e ainda com 8? O que isso tem a dizer? Por isso que eu falo que quando a gente realmente se dedica para estudar a palavra de Deus, a gente sente vontade de ir a fundo para entender o que Deus... Porque uma coisa que eu aprendi, que eu tô levando como chave na minha vida, que nenhuma palavra que tá na Bíblia tá aqui por acaso. Se Deus colocou isso daqui, é porque Ele quis dizer alguma coisa com aquilo lá. E a gente só vai entender quando a gente sentar e querer estudar a palavra de Deus. E aí Deus vai abrir nosso conhecimento e a gente vai ter sabedoria para entender e repartir a palavra dele. E quando ele fala aqui em reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra, eu entendi como uma divisão. Reparte com 7. Por que reparte com 7? 7 representa a plenitude. Por exemplo, no 7º dia, Deus fez o quê? Descansou da obra perfeita que Ele fez. O que Ele fez em 6 dias? Criou o mundo, criou o homem, criou os animais, criou a terra por completo. Isso é uma obra perfeita. E o que Deus fez no 7º dia? Ele descansou. Ele contemplou tudo aquilo que Ele fez. De tão perfeito que é. Então isso significa a plenitude. E aí no restante do versículo vem falando o quê? Reparte com 7 e ainda com 8. Por que com 8? Porque o 8 vai algo além da plenitude. Então o quê? Se aquilo é perfeito, o 8 é algo mais do que perfeito. E o que a gente pode dizer, pode aprender com isso? É que a gente tem que fazer além do que se espera.
é justamente não fazer o básico. E o que eu aprendo com isso foi o que eu me peguei pensando, falando: ah, Deus, quero falar da sua palavra. Tudo bem, vai falar da minha palavra. Ah, mas eu quero falar da sua palavra aqui na igreja. Mas você pode fazer além disso daí. Você pode falar para muitas outras pessoas ali. As pessoas já conhecem a sua palavra. Não que na igreja a gente não tem que falar a palavra, pelo amor de Deus. A gente tem que estar na igreja congregando, a gente tem que estar em união com nossos irmãos. Mas a vida não se resume àquilo. A gente tem que ir além do esperado. E além do esperado é isso. É tomar uma atitude, é fazer diferente, é fazer o que ninguém faz. Ou fazer o que poucos fazem. É realmente ir lá e levar a palavra aonde poucas pessoas levariam, ou onde Deus colocou no seu coração para levar. Às vezes Deus quer que você fale com aquele vizinho que você dá bom dia todo dia. Às vezes Deus quer que você fale pro seu amigo da faculdade. Às vezes Deus quer que você fale para a pessoa do seu trabalho. Isso é ir além do esperado. É você fazer além, porque quando a gente toma essa atitude, Deus se agrada. E mais uma vez eu volto: nenhuma palavra que vai volta vazia. Se você está fazendo algo além, Deus vai valorizar aquilo lá. Deus vai fazer aquela palavra realmente dar frutos, porque Deus ele quer salvar as pessoas. Deus ele quer que o amor dele seja conhecido por todos. Então aquilo não vai voltar vazio. Então, se a gente vai e toma uma atitude além do esperado, a gente realmente vai ver as coisas darem fruto. E eu também eu aprendo que fazendo isso a gente tem um ato de fé. A gente acredita que se a gente tomar uma atitude além do esperado, se a gente tiver fé, Deus se agrada de quem tem fé. A fé é o firme fundamento das coisas. E isso é o diferencial. A gente vê que grandes pessoas tiveram sucesso na Bíblia por terem fé em Deus, por acreditarem que tomando aquela decisão aos pés de Deus, ou no centro de Deus, elas alcançariam vitória. A gente vê que Abraão saiu da terra dele. Ele ouviu uma voz. Imagine você ouvir uma voz do nada. Mano, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para a terra que eu preparei para ti. Você vai falar que se você contasse para alguém naquela época, se Abraão chegasse para qualquer pessoa e falasse: ó, ouvi uma voz falando para eu sair daqui, a pessoa fala: você é louco? Você perdeu o juízo? Como que você vai sair daqui, da casa dos seus pais, para você ir para uma terra que você não conhece? Você perdeu o juízo, você não sabe. Deve estar bêbada a pessoa. Mas isso é um ato de fé. E não é à toa que Abraão é o pai das nações, o pai de muitas nações. Mais pra frente eu vou trazer um estudo só sobre... Assim como eu pretendo trazer um estudo sobre vários assuntos, eu também pretendo trazer um estudo sobre Abraão. Mas se tornou um pai de grandes nações. A gente pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei construiu aquela estátua e falou: agora todo mundo vai ter que adorar essa estátua, e quem não adorar vai ser queimado na fornalha. Eu penso muito nisso, eu falo: hoje é muito fácil a gente pegar essas histórias e ler e falar: nossa, a gente não dá, a gente acho que não traz
a realidade do que era aquilo, assim, os detalhes, mas eu fico imaginando a gente tá lá na frente de uma multidão e falarem, ó, agora ajoelha e quem não ajoelhar vai ser queimado numa fornalha. Você realmente tem que ter muita fé na pessoa que você, no Deus que você crê. Você falar que você não vai se ajoelhar e pode jogar. E se Deus salvar, tá tudo bem. Se não salvar, tá tudo bem. Mas eles creem que Deus poderia operar o milagre. E o que aconteceu? Foram jogados na fornalha. E não queimaram. E melhor ainda do que não queimaram, tinha um quarto homem lá na fornalha protegendo eles. Isso realmente é um ato de muita fé, assim. Por isso que eu falo que a gente tem que ter fé. A gente tem que ter fé no que a gente, na palavra que a gente leva, porque é a palavra verdadeira. A gente tem que acreditar que a gente fazendo isso, Deus vai operar o milagre. E o milagre melhor é o milagre da salvação. É Ele entrar na vida daquela pessoa que não acredita ou que não conhecia Deus e transformar. Pegar aquela pessoa que vivia triste em fazer uma pessoa alegre, em fazer uma pessoa confiante, em fazer uma pessoa que tenha um propósito. Uma pessoa que um dia vá para o céu juntamente com aqueles que confiam e que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador. Eu acho isso incrível. A fé é um negócio que é para poucos. É um negócio que você tem que ser doido para você acreditar nisso, mas se é pra ser doido, eu quero ser doido pro resto da minha vida. Eu quero ser doido em ter fé, em acreditar que as obras de Deus são únicas e perfeitas. E só ela pode trazer salvação no meio de tantas dificuldades, de tanta perdição que a gente tem nessa vida. E esse versículo ele também, quando ele fala de reparte com 7 ainda com 8, a gente pode também trazer sobre um investimento em várias áreas da sua vida. Eu marquei aqui como espiritual, financeira, pessoal, material. A gente vai começar e a gente vai melhorando e você vai ver que as coisas Deus ele traz melhora. Deus ele é perfeito. Então tudo vai se tornando perfeito. Então se a gente dá prioridade para a palavra dele, Deus vai dar prioridade para a gente. Ele vai cuidar das nossas dificuldades, vai cuidar dos nossos desejos, dos nossos sonhos. Tudo vai se encaixando, tudo vai se tornando perfeito, porque Deus é perfeito, Deus é único e Deus é perfeito. Não tenho uma palavra que resume bem, sabe? Deus pode todas as coisas. Aí se a gente for continuar, a gente vai pro nosso versículo versículo 3. A gente vai falar sobre, tô puxando aqui o versículo. O versículo 3 ele vai trazer escrito: quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. Numa versão mais antiga, ela fala: estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. E aqui a gente pode ver um contexto de
previsibilidade. Ou seja, a chuva sempre vai cair, independente de tudo. Isso é previsível. Isso sempre vai acontecer. E aqui também fala que quando a árvore cai, ali ela vai ficar. Eu até marquei aqui que ela traz um conceito de inevitável e o irreversível. Ou seja, são eventos que fogem do nosso controle. Então a gente tem que entender que há um tempo para agir. E esse tempo ele é hoje. Por que ele é hoje? Porque é hoje. Porque quando a árvore cair para o norte ou para o sul, ali ela vai ficar. Ou seja, o momento de agir é hoje. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é quando a gente achar que está pronto. O momento de agir é hoje. Porque depois não tem retorno. A árvore quando cair, ali ela vai ficar. E aí? E os frutos? Então, o tempo é hoje. Em 2 Timóteo 4:2, ele fala: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. É hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, não é depois que eu me formar na faculdade, não é depois que eu conseguir aquele emprego onde eu trabalho. Não é, Deus, eu vou levar essa palavra, mas primeiro você vai abrir aquela porta para mim, para ganhar 20 mil reais. Ou, Deus, eu vou levar essa palavra, mas você vai preparar aquele carro que vai me levar para eu levar essa palavra. Não, Deus, agora primeiro eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar dos meus afazeres, para quando eu estiver preparado eu vou levar essa palavra. Não, é hoje. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E se um dia a gente chegar lá diante de Deus e Deus falar: e aí, cadê seus frutos? Falar: Deus, estavam preparando, tava lá, eu tava lendo a Bíblia aqui e eu fui tentando preparar um grande pregador. E aí foi passando o tempo. E aí o que você fez? Não fez nada. O que eu fiz? Não fiz nada. Passam anos e anos, dias e dias, meses e meses, e a gente fica naquela procrastinação, naquela desculpa, e a gente não faz o que tem que ser feito. E aí? Que serventia vai ter? A gente vai ter, sabe? A gente simplesmente se envergonhou do evangelho. A gente guardou pra gente um tesouro precioso, que mais lá na frente eu vou trazer um trecho da Bíblia que também fala sobre isso. Então a gente realmente tem que fazer. Em 1 Coríntios 3, 6 e 7, deixa eu abrir aqui. Ele fala sobre Apolo. 3, 6 e 7. 3, 6 e 7. Eu plantei e Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Então aqui realmente traz tudo que a gente meio que disse. A gente tem que fazer a nossa parte. Deus vai se responsabilizar de
dá o crescimento. A gente é simplesmente um instrumento de Deus, mas a gente tem que se permitir a ser usado por Deus. A gente tem que aceitar a boa vontade de Deus, aceitar a levar a sua palavra. Ele nos chamou para isso. Ele nos chamou para anunciar as boas novas a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. Tem uma oportunidade? Fale de Deus. Tem outra oportunidade? Fale de Deus. Sempre é tempo de falar a palavra de Deus. Sempre é tempo de anunciar o evangelho de Deus. Sempre é uma oportunidade. Sempre é um bom momento para isso. Por isso a gente tem que levar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Igual tá falando aqui na carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Sempre corrigindo, repreendendo, exortando com toda longanimidade e doutrina. Doutrina a gente só aprende lendo a palavra. A doutrina tá aqui, na palavra de Deus. E a gente tem que ler essa palavra. A gente tem que meditar nela dia e noite. Que é um manual, como eu falei, um manual moderno, um manual de vida, que se renova a todo dia. A palavra de Deus se renova a todo momento. Na verdade, nem todo dia, a todo momento. Se fosse todo dia, seria a cada 24 horas a palavra de Deus se renova. Não, mas ela se renova a todo momento. Se você ler esse versículo hoje, vai te falar de uma maneira. Se você ler daqui um segundo novamente, Deus pode te revelar de uma outra maneira. Que a palavra de Deus se renova a todo momento. A todo momento ela vai trazer esperança, vai trazer uma novidade para a vida das pessoas. Por isso que a gente não tem que guardar pra gente a palavra de Deus. E se a gente agora vamos pro versículo 4, que para mim é o versículo chave do que Deus veio falando comigo e do que Deus tem para falar com a gente. No versículo 4 ele traz escrito: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Em outra tradução, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aqui foi a base onde eu comentei no início dos momentos que Deus preparou para confirmar essa palavra, confirmar esse projeto que eu quero estar levando para frente, de levar a palavra, sabe? A gente às vezes fica nesse negócio de procrastinação e perfeccionismo. A gente quer ter sucesso antes de começar alguma coisa, mas não é assim. A gente tem que fazer. Aqui mesmo fala: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Então, se a gente ficar olhando no momento, a gente não vai fazer. A gente tem que ir e fazer. Em tempo e fora de tempo, como foi falado. Nós somos imperfeitos. A gente sempre vai arrumar uma desculpa, falar: agora não é o momento perfeito, agora eu tenho tal coisa pra fazer, agora não vai dar certo. A gente sempre vai achar um ponto negativo em tudo para não fazer. Por isso a gente só tem que ir e fazer. Independente, vá e faça. Não importa o que você tem nas mãos, o seu momento, mas vá e faça, tenha fé. A Bíblia traz em Hebreus a galeria da fé. São pessoas que tiveram fé em Deus nos momentos de adversidades, como eu já falei de Abraão, como eu já falei de Sadraque, Mesaque e Abednego. São pessoas que tiveram fé. E a fé
realmente move montanhas. Eu sou uma pessoa que eu acredito, mas acredito muito que assim, Deus quer fazer grandes coisas na vida dos seus escolhidos. Deus quer te transformar em referência por onde você passar. E não precisa só ser referência em dinheiro, em ser um milionário, em ser um bilionário. Porque às vezes a gente pode não saber lidar com dinheiro, e às vezes Deus não dá pra gente o que vai nos fazer, o que vai nos fazer, vai nos ajudar a nos perder dele. A gente pode ser referência em muitas coisas. A gente pode ser uma referência na pregação da palavra, a gente pode ser uma referência na nossa área de atuação, a gente pode ser uma referência em muitas coisas, sabe? É muito bom quando alguém olha pra você e fala, nossa, você é diferente. Por quê? Porque você é sorridente, você brilha. Isso mostra que a pessoa tá vendo aquele brilho de Deus que tá na sua vida, sabe? E realmente, uma pessoa que tá com Deus, ela é diferente. Por onde ela passa, ela faz a diferença. Ela é uma pessoa diferenciada, é uma pessoa que é vista de uma maneira diferente das outras. Porque Deus é diferenciado, Deus é único. E Ele também faz isso com os seus filhos, sabe? Então, por isso a gente tem que levar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Deus vai nos capacitar. Se você não consegue, Deus, eu não consigo, mas eu quero. Ora, pede capacitação para Deus. Eu tenho certeza absoluta que Deus não vai negar inteligência, capacidade para você levar a palavra dele. Eu mesmo tenho vergonha de falar, eu erro muito nas palavras, mas eu decidi fazer. Quem vai fazer a obra vai ser ele. Eu simplesmente estou levando a palavra. Eu realmente estou semeando a boa semente. E quem vai quem vai regar aquela semente e vai dar frutos é o Espírito Santo, é Deus. A gente simplesmente tem que fazer, tem que tomar atitude. Aqui tem uma passagem que eu falei que eu ia comentar sobre Mateus 25. Mateus 25, do 24 Na verdade, aqui fala da parábola dos 3 servos. Que Deus deu talentos para esses servos. Ao primeiro Deus deu 5 talentos, ao segundo 2 e ao último Deus deu 1 talento. E aqui fala que o primeiro servo foi lá, recebeu 5, investiu e ganhou outros 5 talentos. O outro servo que Deus deu 2 talentos, ele trabalhou e ganhou outros 2. Mas o servo que Deus deu 1 talento, ele falou que esse servo ele escondeu o dinheiro do seu senhor. E um dia Deus voltou para cobrar. E aí Deus ficou muito grato por aqueles servos que fizeram aquele talento multiplicar. Mas Deus também vai cobrar aquela pessoa que Deus deu 1 talento. E aí, quando Deus foi cobrar essa pessoa que Deus deu 1 talento, ele disse: tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. E aí Deus falou: o Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, porque não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida, ordenou: tire o dinheiro desse servo e deem o que deu 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, o que tem quantia e terá grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado.
Agora lance este servo inútil para fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui fica claro, totalmente claro, tudo que a gente meio conversou até agora. Que fica claro, aquela pessoa que ficou com medo, que ficou com vergonha. Falou, o Senhor me deu esse talento, me deu esse dom. O que eu fiz com ele? Eu escondi, guardei. Se pelo menos essa pessoa pegasse e tivesse dado para os banqueiros, por quê? O que eu entendo aqui como banqueiro? Ainda seria uma nova oportunidade. Se você não sabe falar, você vai lá e você oferta na casa de Deus, ou você vai lá e você pode cantar, ou se você pode, de alguma maneira você pode contribuir no evangelho, mas você não faz nada, você simplesmente esconde. Aí fica difícil, aí realmente Deus vai falar, meu, sai daqui, eu não te conheço. Você não tem nem a capacidade de entregar isso aos banqueiros para que eles façam, eu possa vir cobrar com juros. Assim, você não faz nada, você simplesmente tem vergonha de mim, então eu vou ter vergonha de você. Então você não é útil para mim. Você vai ser lançado num lugar de escuridão. Você vai ser lançado fora, você não vai estar em comunhão comigo. E Deus me livre. Uma coisa que eu quero é, quando Jesus voltar, tá subindo com ele. Tá com ele na cidade que ele preparou pra gente. Eu não quero ter aquela vergonha de Deus falar, eu te dei alguma coisa e o que você fez com isso? Você escondeu? Você teve vergonha de mim? Então você teve vergonha de mim, eu vou ter vergonha de você. Então a gente tem que fazer. A gente não tem que ficar olhando as circunstâncias. Falando, não tô preparado. Agora não é o momento. Não sei o que. Toda vez que a gente fizer isso, a gente tá perdendo. A gente tá sendo igual esse servo inútil. A gente tá escondendo aquele talento que Deus nos deu. Para todo mundo Deus deu um talento. Alguns Deus dá mais, realmente. Mas alguns Deus dá menos, mas Deus sempre dá um talento para alguém. E aí cabe a você fazer esse talento multiplicar. Se Deus te deu um talento é porque Ele quer que esse talento, Ele acredita e tem certeza que esse talento se multiplica. Como eu falei, os sonhos de Deus são maiores que o nosso. Se Ele te deu esse talento, Deus já tem um plano para aquele talento. Ele já sabe onde aquilo lá vai dar. Só basta a gente ter atitude, a gente tomar um posicionamento. E igual fala em Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deixa claro a importância disso. Realmente, se a gente está se esquivando, a gente está sendo conveniente, a gente está concordando, tá ciente que a gente não tá fazendo, a gente tá cometendo pecado, assim, a gente tá abrindo mão do que Deus colocou na nossa vida, o que Deus, esse plano de fazer as coisas darem certo, ou de levar a palavra de Deus. Então, a gente tem que levar em tempo e fora de tempo, a gente tem que tá pregando a palavra de Deus. Independente das condições, a gente começa. A gente começa e Deus dá a capacidade. Deus vai capacitando e Deus faz aquilo florescer. Tudo vem dele, tudo depende dele, mas a gente tem que tomar uma atitude. E aqui para encerrar, trazendo os 2 últimos versículos, ele fala que Deus assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. E por último diz,
Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Então aqui a gente vê claro, no versículo 5, que Deus é soberano, ele sabe o propósito de todas as coisas. Como diz aqui, assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, assim é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. A gente faz e Deus vai se encarregar de fazer aquilo dar certo. Como? Não sei. Eu acredito que essa palavra vai chegar para alguém. Como? Não tenho a menor ideia. E eu tô aqui falando da palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração. Quem vai fazer isso daqui prosperar e dar frutos é Deus, é o Espírito Santo. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que abrir a boca e falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Para falar da palavra de Deus, a gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que orar, tem que jejuar, a gente tem que tirar um tempo para Deus. Não é tirar... Na verdade, tirar é um tempo errado, é uma palavra errada. A gente tem que ter tempo para a palavra de Deus, não tem que tirar um tempo, que Deus é dono de todo tempo, então a gente tem que estar em constante comunhão com Deus. A gente tem que estar em constante intimidade com Deus. Que a todo momento Deus quer falar com a gente. Então a gente tem sempre que estar disposto a ouvir a sua voz, a ler a sua palavra, a orar, para que Ele nos aperfeiçoe para estar levando a sua palavra a todo lugar. E aqui no versículo 6, ele fala sobre semear pela manhã e continuar a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou de ambas. E exatamente é isso, é uma chamada ativa e imediata a levar a palavra de Deus, é ter constância do começo ao fim, da manhã até a tarde. Por quê? Porque a gente não sabe de onde vai vir o lucro. A gente tem que fazer. Se a gente falar, nesse momento eu não vou falar, porque parece que não é o momento. Mas às vezes naquele momento Deus queria fazer a obra. Às vezes aquela pessoa estava precisando ouvir uma palavra de Deus. Às vezes aquela pessoa poderia estar passando e falando, eu vou passar aqui, eu vou me matar. Eu tô só indo aqui, vou para uma ponte e vou me jogar. Ou às vezes aquela pessoa tá desmotivada com a vida, às vezes aquela pessoa tá com problema no casamento, tá com problema na vida dela, às vezes ela só precisa de uma palavra de ânimo. Então a gente tem que semear a palavra de Deus de manhã e continuar a trabalhar à tarde. Então a todo momento, não repousar nossa mão, não ficar não repousar nossa mão como fala aqui, né? Não ficar inativo, não deixar de se esforçar, porque a palavra de Deus prospera. É a gente trabalhar com confiança e ter constância, mesmo sem saber os resultados. Que a palavra de Deus vai e não volta vazia. Tem 2 versículos que eu trouxe aqui para resumir esse versículo final. Fala em Gálatas 6, versículo 9. Carta de Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu... Deixa eu abrir aqui que é melhor. Do que anotando. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. É justamente isso. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que ser firme, tem que iniciar e perseverar de manhã e à tarde. Como diz aqui, semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde. Não é começar hoje e amanhã parar. Isso, como eu já falei, antes de falar para vocês, Deus vem falando comigo. Acreditar nesse trabalho, acreditar em levar a palavra de Deus. Porque se a gente prioriza as coisas de Deus,
Deus vai dar prioridade às coisas da nossa vida. O restante Deus prepara. Eu fico pensando se para os animais, para as aves do céu, Deus não deixa faltar o alimento de cada dia. Imagine para o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Simplesmente Deus pegou e falou: vou criar um humano aqui, que é minha imagem e minha semelhança. Deus não ia pegar essa pessoa e tratar de qualquer maneira. Então, vamos fazer a vontade de Deus. Que Deus se encaminha do resto. E um versículo para finalizar, como já foi falado, está aqui em Isaías 55, do 10 ao 11. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais, e produzem sementes para o agricultor, e pão para os famintos. O mesmo acontece em minha palavra. Eu envio e ela produz frutos. Ela fará o que desejo, e prosperará aonde quer que eu a enviar. Aqui Deus, ele deixou claro. Ela prosperará aonde quer que eu a enviar. Então aqui é claro. Se Deus colocou no seu coração, se Deus te deu um dom para você ir lá e multiplicar, Deus está te enviando. Se Ele está te enviando, ela vai prosperar. Ela vai fazer o que Deus deseja. Ele envia e sempre produz frutos. Por isso que eu falo, a palavra de Deus, ela é rica em todos os detalhes. Cada palavra que tá aqui na Bíblia tá aqui propositadamente. No versículo 11 é um versículo chave para mim. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo. Então, Deus te deu um dom. Deus te deu um chamado. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Em tempo e fora de tempo. De manhã e à tarde. A todo momento. Se Deus fez isso é porque Ele já preparou a vitória. Se Deus envia uma coisa, Ele já está certo da vitória. Deus já abriu as portas. Deus já preparou o caminho. Ele só precisa da nossa iniciativa. Precisa da nossa boa vontade em querer fazer o que Ele quer para a nossa vida. A gente tem que se dispor. Tem que estar de coração aberto para as coisas de Deus. Se a gente fizer isso, Deus, ele se encarrega do resto. E eu falo por experiência, isso é a coisa mais maravilhosa que Deus... Eu tenho muitas preocupações na minha vida. Sou uma pessoa bem ansiosa para muitas coisas na minha vida. Mas eu percebo que quando eu leio a palavra de Deus, quando eu começo a meditar nesses versículos, eu vejo que não tem porquê estar ansiosos. A Bíblia até fala sobre não estar ansiosos por coisa alguma. Deus tem um plano para tudo, tem um momento para tudo. Tudo Deus vai preparar pra gente, só depende da gente querer, estar disposto a levar a sua palavra em tempo e fora de tempo. Faça isso que Deus se encaminha do resto. Deus não exige que a gente controle os resultados da vida. Ele só chama a gente para semeadura, para ser fiel na semeadura, para se dispor a isso. Não só por conveniência, mas um propósito eterno, um propósito da salvação. Para o plano de Deus, o plano que Deus tem para a humanidade. A gente não tem que deixar de fazer por medo ou por cansaço.
Porque Deus aqui, ele deixa claro que a palavra dele vai prosperar aonde ele quer que ele tenha enviado. E ele envia para o quê? Para que tenha bons frutos. Então não vamos nos cansar, não vamos parar, não vamos se prender ao medo, não vamos se prender à lógica do mundo, independente se hoje a gente... É até um contexto, a gente até pega o contexto com o livro de Eclesiastes, porque é um livro de razão. Eu até deixei de falar isso no começo, mas diferente de Provérbios, que ele realmente fala que se você fizer isso, isso vai acontecer. Aqui tem um contexto de razão. Ou seja, em Provérbios ele se apoia em Deus. Aqui ele se apoia no homem. Aqui ele diz que tudo é vaidade. Ou até nesse versículo ele fala muito da gente. Ele procura ter razão no que ele fala. Por isso que fica naquela dúvida se foi escrito nos tempos da Grécia, porque na Grécia que tinha esse negócio de trabalhar com a razão, com a filosofia. Mas, independente da gente ter razão ou não, ele traz aqui: também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Ele pensa muito com a razão, pensa muito no eu humano, mas ele traz muito o etnocentrismo. Ele traz que eu tenho dúvidas, mas Deus, ele sabe de todas as coisas. Eu posso ter muitas dúvidas, eu posso ser muito intelectual aqui, duvidar de muitas coisas, igual como eu sempre faço, igual como eu faço. Eu pego para ler a Bíblia, eu fico tentando entender palavra por palavra, porque a gente é um ser pensante, a gente é um ser para discordar das coisas, para querer entender. E Deus traz esse esclarecimento pra gente, porque ele é o Deus que faz todas as coisas, é o Deus que o Deus que pode tudo e o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Então eu queria encerrar justamente com isso, nesse versículo que a gente finalizou. O mesmo acontece a minha palavra, eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que eu desejo. Então vamos pregar, levar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Porque se ele colocou no nosso coração, ele já traçou o caminho. E se ele traçou o caminho, vai acontecer. Ela já deu frutos, só depende da gente tomar atitude. Não é amanhã, não é depois da manhã, não é outro dia, não é quando a gente estiver estabelecido, mas é hoje. Se preocupar primeiro com as coisas do reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Acredite que Deus prepara tudo para você. Deus tem tudo preparado para sua vida. Deus vai cuidar da sua vida material, da sua vida pessoal, da sua vida emocional, financeira, de toda a sua vida. Mas primeiro a gente tem que priorizar as coisas de Deus. E priorizando as coisas de Deus, tudo vai acontecer. E como a gente prioriza? Levando sua palavra. E como a gente leva a sua palavra? Estando o coração aberto, pedindo para Deus nos capacitar. E como Ele nos capacita? Na leitura da palavra de Deus. Tome isso como base. A Bíblia é o nosso instrumento diário. E todo dia Deus tende a falar com a gente através dela. A gente fica pedindo para Deus falar com a gente nos cultos. Eu tinha muito esse costume de Deus fala comigo. É bom, claro que é bom Deus chegar e, através de um profeta, revelar alguma coisa pra gente. Mas Deus, eu
eu ouvi uma palavra que realmente faz sentido. Deus não é um falastrão, que ele fica falando a todo momento qualquer coisa. A gente às vezes quer ouvir de Deus, mas Deus tá falando com a gente. Tá falando com a gente aonde? Através da palavra. Por isso que ele fala, meu povo carece por falta de conhecimento. A gente fica esperando que Deus fale através de pessoas, mas Deus quer falar com a gente através da palavra. Por isso que ele usou grandes homens para escrever, transcrever o que ele tinha para falar pra gente, o que ele tinha de deixar de ensinamento pra gente. Aqui tá o manual de sobrevivência para todos os dias. Então só depende de a gente realmente estar disposto a ouvir essa palavra. Mas fica para uma próxima pregação. Pregação não, uma próxima conversa sobre conhecimento da palavra. Mas hoje a mensagem que Deus primeiramente falou comigo e eu queria transmitir aqui é justamente essa. Sobre levar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Porque através dessa palavra Deus vai gerar muitos frutos. E o plano da salvação vai chegar a mais pessoas, que realmente é para isso que Deus nos trouxe ao mundo. Para isso que Deus nos chamou, para levar a palavra dele, para sermos batizados, sermos salvos, sermos batizados. Deus tirou 2 ensinamentos. Aceite como Jesus Salvador na sua vida, seja batizado e eu os levo para o céu. E levem a palavra. Não podemos esconder o que Deus nos ofertou de graça. Se Deus nos ofertou de graça, a gente vai dar de graça, com o coração aberto e da nossa melhor maneira, mas começando. Então é isso. Essa é a palavra que Deus tem colocado ao meu coração. Espero que tenha ficado claro. Peço desculpa pelo ambiente, mas eu, no final, como eu falo, para mim, tudo que Deus faz tem propósito. Então, até o ambiente fez jus à palavra que Ele colocou no meu coração e que eu estou trazendo. Então é isso. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima conversa no trânsito com Deus.